Oi, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, desse que vos fala seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma mensagem para nós. O título da mensagem é essa: teremos um corpo no céu ou seremos um espírito? Isso eu sei que tem mexido com a mente de muita gente. Porque a Assembleia de Deus surgiu no início do século XX, prometendo um céu para o povo. Eles dizendo que há uma cidade no céu, Nova Jerusalém, que é modelo dessa Jerusalém daqui da terra, lá com ruas de ouro, aonde nós vamos ganhar um corpo, e lá nós vamos viver eternamente. Eles pregam outra vida além dessa vida. Enquanto outro ministério, como a Deus é Amor, pregam cura e libertação das vidas. Traga os enfermos, traga os oprimidos e tal. É o método deles, conseguiu arrastar muita gente. Vem a Universal pregando prosperidade. Venha, entra na corrente, entra nessa fogueira. Você vai se tornar um homem rico, um homem milionário e tal. Mas vem agora, há uns 10 anos atrás, surgiu a graça, desmentindo toda esta mentira, toda essa aberração que eles, durante 2000 anos, colocou goela abaixo do povo, jogou na goela e fez o povo engolir essa mentira. Mas nós estamos desmentindo dentro deste livro. Porque eu pergunto, teremos no céu um novo corpo? Teremos uma nova vida? Lá no céu vai haver vida para aqueles que estão aqui na terra? Vai continuar? Esse livro diz que não. E aí? Eu fico com este livro ou fico com o que diz as religiões e principalmente as protestantes? Que promete, porque enquanto a Igreja Católica diz que há um purgatório, que as pessoas morrem e têm que passar pelo purgatório. E este movimento protestante prega que existe um inferno, aonde a pessoa entra e não sai mais. Quer dizer, que então é pior do que a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, você entra nesse tal de purgatório por um determinado tempo, mas através das rezas, que eles vão rezando, você vai se purificando 7 vezes mais quente do que a terra, diz que é o purgatório. E cada missa que é rezado, você vai até que você chega no primeiro grau. Aí você entra direto no céu. Mas os movimentos protestantes diz completamente diferente. Você entra num tal de inferno e nunca mais você sai de lá. Nesse inferno, você vê que mentira. Como a gente pode, como diz o nosso irmão, comer desse reggae? Lá você vai estar no meio do fogo, enxofre, e o diabo te espetando você com um trigarfo. Como te espetando você com um trigarfo, você no meio do fogo, tal, se você não existe? Esse livro diz que morrendo o homem deixa de existir. Então, em quem eu posso acreditar? Na religião protestante ou neste livro? Eu provo aqui dezenas de textos onde que o homem deixa de existir. A vida é dada uma vez só. Então não existe duas vidas. Você vai, seu corpo desce ao túmulo e seu espírito vem de novo e forma outro corpo e continua. Não tem esse registro aqui dentro. Você fica vai e vem. Eu não posso afirmar isso. Porque os espíritas dizem sobre reencarnação, que as pessoas morrem
e vem e encarna num corpo. Se ele é homem, ele vem como mulher, se é mulher, vem como homem. E se a pessoa é um bebedor de pinga, é uma pessoa bandida, uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, então eles costumam dizer, porque o espírito que encarnou nessa criança, neste homem, é um espírito que na outra encarnação ele foi mal. Mas se é uma pessoa boa, fala, o espírito que está nela foi um espírito bom na outra encarnação. Isso é o espiritismo. Eu frequentei espiritismo junto com a minha mãe. Eu entendo, sei do que estou falando e estudei também sobre espiritismo. Mas este livro não diz isso. E nem diz também o que os protestantes, os crentes dizem, que é tudo mentira. Porque este livro diz que você morre uma vez só. E você morre para sempre. Acabou. Porque quando Jesus disse ali no capítulo 3, no capítulo 12, versículo 3 de Lucas, não temei aquele que mata o corpo, mas temei aquele que mata o corpo e lança o corpo e a alma no inferno. O que é inferno? Sepultura. Traduzido para o português, sepultura. Hades e Seol. Hades e Seol. Região dos mortos. Onde é a região dos mortos? Cemitério, sepultura. O que acontece? A pessoa morre e a alma é colocada, Jesus diz, aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma. Mas Jesus não falou do espírito. Porque não adianta você tentar querer entender, que você nunca vai entender. Porque o espírito, como a gente tem ouvido aí, porque fulano deixou o corpo dele aqui, subiu em espírito e foi no céu. Isso é mentira. Isso é uma mentira descarada. Você pode gritar lá da plateia, isso é mentira. Esse livro desmente. O espírito não pode sair do homem e da mulher. 146, o número do Salmo, versículos 4. Saindo do espírito, o homem deixa de existir, ele morre. O espírito não pode sair. Como o espírito sai? Eu estava dormindo, o meu espírito saiu e foi no céu, e é tudo blá blá blá. Isso não existe. Então vamos lá. No céu nós teremos uma outra vida. No céu nós teremos um novo corpo, semelhante ao corpo de Jesus? Não. Não tem. Não existe prova. Mas o apóstolo Paulo, linguagem de figura e metáfora, é o que está cheio dentro desse livro. Porque Jesus subiu com o mesmo corpo que veio de lá. Porque o corpo que dentro de Maria foi gerado não tem nada a ver com a terra. O Espírito é o Espírito de Deus. E a carne que estava em volta do Espírito é a carne que veio também gerada pelo Espírito Santo. Maria estava preocupada. Porque José, quando viu Maria daquela forma, bem gestante, ele quis abandonar secretamente, quis sair escondido, embora. Porque seria uma coisa vergonhosa, escandalosa, porque ele não estava ainda junto com ela. Ela estava na casa dos seus pais e ele estava na casa dos pais dele, mas já eram casados, mas por um determinado tempo eles estavam separados. José quis sair quietinho. O anjo disse: José, não tema em ausentar da sua esposa, Maria, porque o que nela está, no ventre dela, não é produto da terra. É obra do Espírito Santo. Como Maria disse o anjo disse a Maria, Maria ficou desinquieta.
quando o anjo falou com ela. Mas era a obra do Espírito Santo. Que aquele mesmo corpo, que não tinha nada a ver com a terra, ele desceu à sepultura ao terceiro dia, levantou com aquele mesmo corpo, ele subiu. Agora, como? Os movimentos religiosos ficam falando que nós vamos subir com o mesmo corpo de Jesus. Essa carne, Jesus disse, João 6:63, do livro histórico, que a carne para nada. Ele não disse, não, essa carne agora não serve para nada, mas um dia ela vai ser transformada. Ele não disse isso. Diz, a carne para nada serve. Ela não serve para nada, nem para sabão. Igual como se diz que nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus e vamos morar no céu, vamos encontrar com os profetas, com os apóstolos, com os patriarcas, vamos encontrar com nossos pais, nossos irmãos, vamos encontrar. Para com essas mentiras. Esse livro reprova. Jó 7:9, descendo a sepultura nunca mais torna a sair de lá. Não sobe mais. Desceu a sepultura, ali é para sempre. Não existe esse negócio de sair dali. 14:10 de Jó. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Não existe mais. Olhe novamente para Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7. O espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra e vira terra. Olhe outra vez para o capítulo 3:19 de Gênesis. Deus diz para Adão, tu és pó, tu vieste do pó, para o pó tu tornarás, e virará pó, mas o teu espírito vai... Não, ele não disse isso, virará pó. E você olha para Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 e 20, o que ele disse ali, como a alma do animal não tem poder de subir, que o homem também é semelhante, como o animal se desfaz o seu corpo na terra, assim também é o corpo do homem, é como o corpo do animal. Então, meu irmão, pare com essas mentiras de ensinar uma coisa que não existe aqui dentro. O que eu sei é que no capítulo 8 e versículo 9 de Romanos diz, só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus? Eu não sei se eu tenho o Espírito de Deus. É fácil. O mesmo capítulo 8, versículo 14 diz, quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você tem a sua boca impura? Você tem maldade? Você tem inveja? Você é fuxiqueiro? Pecado não, porque pecado não existe. Você tem maldade? Quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Pronto, acabou. O versículo 29 e 30. Fomos predestinados, justificados, santificados em Cristo antes que o mundo existia. Já fomos escolhidos. Então, quem é de Deus já está determinado. Porque nem todos herdarão, porque o próprio Jesus diz no capítulo 22 de Mateus, versículo 14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então você olha ali, só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. E aí? E aí você olha para Eclesiástico, capítulo 9, vê o versículo 5 até o versículo 10, lê ali. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, jamais. Eles se lembram que eles já viveram, que eles tiveram vida, que eles já foram pai, já foram esposo, já foram filho, já viveram neste mundo, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Por isso, ele disse, gozem os seus dias de vida aqui na terra, porque para onde você vai não existe fazenda, não existe indústria, não existe nada, porque a sua alma foi entregue ao esquecimento. Isso é, a alma virou terra. Acabou. Irmão, mas a alma não morre. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma do pai é minha alma, do filho é minha alma, que pecado morre. A alma é o raciocínio do homem. Está dentro dele, morre. E o que é o espírito, irmão Nilson?
O Espírito é o que, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, acabando de fazer Deus o homem, o que Deus fez? Soprou nas narinas do homem e deu espírito de vida. É o que essa Bíblia diz. Lá no capítulo 27 de Ezequiel, quando profetizou sobre os ossos secos, o vale dos ossos secos, depois que aqueles homens ganharam carne, nervo, sangue, pele, Deus diz agora, clama para que o Espírito venha sobre ele. Ele clamou sobre os 4 cantos da terra, veio um vento e entrou naqueles homens viveram. E aí? Como você entende isso? Então, meu irmão, não vamos entrar, porque lá no céu nós vamos ter isso, porque no céu nós vamos ter aquilo outro, porque no céu tal. Você não sabe. A Bíblia diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. Agora, quanto ao Espírito, isso não cabe a mim, isso cabe a Deus. Deus faz bem o que ele quer. E inferno é sepultura. Nada mais do que isso. Então, tire da sua mente inferno, diabo, Satanás, para trás de mim, Satanás. Era aquele que estava opondo, Pedro estava opondo na vida de Jesus. Então, esqueça essas coisas e valoriza a graça. Que a graça, cada dia mais, ela te abre o seu entendimento. Meu irmão, fique com esta palavra. Que a graça de Cristo continue sobre a nossa vida. Curte esta mensagem. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.